Estamos começando mais um Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Eu sou a Gabriela Mendes e aqui você fica por dentro de todas as novidades sobre o Poder Legislativo e também notícias de Caruaru e região. Então vamos aos destaques de hoje. A Casa de Mestre Vitalino será reconstruída. Diocese de Caruaru celebra o Dia da Padroeira Nossa Senhora das Dores com missa e também procissão. Testes da vacina de Oxford foram retomadas. Em entrevista, a gente conversa com a economista Eliane Alves, que vai nos ajudar a entender melhor o aumento nos preços dos alimentos, que tem impactado muito o orçamento familiar. E a Câmara de Caruaru chega a 171 anos nesta quarta-feira, dia 16 de setembro. E para conhecer um pouco mais sobre a história do Legislativo do nosso município, vamos conversar com o historiador José Urbano. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Em Pauta. E a gente começa com a notícia de que a Secretaria de Cultura e Turismo de Caruaru informou que já começou a sinalização do espaço para a restauração da Casa Museu Mestre Vitalino, que fica no Alto do Moura. No local, foi realizado um levantamento topográfico, que é para efetuar o projeto de drenagem das águas pluviais, que é um dos principais problemas no terreno. Também foram catalogadas todas as peças que compõem o acervo, para que não ocorra perda de material durante as obras. A previsão é de que a obra seja concluída em até 90 dias. E olha só, depois da aprovação dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os testes da vacina de Oxford contra a Covid-19 foram retomadas. A vacina é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e é testada no Brasil e também em outros países. A vacinação na fase 3 do estudo haviam sido pausadas na última terça-feira, dia 8 de setembro, devido a uma reação relatada por um dos voluntários no Reino Unido. A responsável por coordenar os estudos no Brasil, a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, afirma que 4,6 mil voluntários já receberam dose da vacina até o momento e não houve qualquer registro de intercorrências graves de saúde. Em nota, eles afirmam que, globalmente, cerca de 18 mil indivíduos já receberam vacinas como parte do estudo. E a Diocese de Caruaru celebrou no último dia 15 de setembro o Dia da Padroeira Nossa Senhora das Dores com missa e procissão. Vamos conferir em vídeo um pouquinho do que aconteceu no evento. Pois bem, no final da festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira da Diocese de Caruaru, tendo em vista os inúmeros apelos que nós vínhamos escutando pelas redes sociais, sobretudo pela internet, até com orações pedindo a beatificação de Dom Henrique Soares, nosso irmão bispo recentemente falecido, nós achamos por bem, em vista desse clamor popular, elaborar uma novena a Cristo Sacerdote, como devoção privada. É uma devoção que não é pública, o nome já diz, é uma devoção para as pessoas rezarem privadamente em seus lares, não nos sacramentos ou sacramentais, a Cristo Sacerdote, pedindo por Dom Henrique, mas também pedindo pela conversão e pela santificação do clero, dos bispos e de toda a igreja. E agora a gente tem entrevista, já que todo mundo tem observado que a cada ida no mercado a quantidade de itens no nosso carrinho continua a mesma, mas quando a gente passa pelo caixa, os preços estão bem mais altos do que antes. Entre esses produtos estão os mais consumidos na dieta de todo brasileiro, que é a dupla arroz e feijão. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que o valor do arroz aumentou em média 19,3%. O feijão preto, olha só, aumentou 28,9%. Já a carne bovina aumentou 38%. Para a gente tentar entender melhor o que ocasionou este aumento, que tem afetado todo o brasileiro, a gente conversa agora com a economista Eliane Alves, que explica melhor para a gente. Eliane, seja muito bem-vinda à TV Câmara aqui no Em Pauta para a gente falar sobre esse aumento nos preços, né, que a gente vem sentindo tanto no bolso. Eu queria começar te perguntando o que motivou
esse aumento tão significativo nos preços dos alimentos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, a gente vai falar mais um pouco sobre as questões econômicas do dia a dia das pessoas, né, trazer um pouco de luz a essa situação. Na verdade, a gente tem um conjunto de fatores puxando esses preços para cima. A gente tem a demanda externa, né, então as exportações, a gente tem a demanda interna maior em função da pandemia, as pessoas estarem mais em casa, mesmo com com a redução ou fim desse isolamento social, né, no que já estava sendo feito, para o que hoje tem, muitas pessoas contam em home office, as crianças contam em casa, os adolescentes, então a gente tem um consumo maior das famílias. E aí, associado a esse consumo maior, a gente tem alguns fatores como o aumento da renda por conta do auxílio emergencial. Então, eu não tenho um aumento no nível de renda, eu tenho um aumento de pessoas que hoje têm renda para consumir. Okay? Se a gente pensar que antes, pessoas que viviam de bicos, né, não tinham um mínimo ali de R$600 mês, 1.200 mês, como as mães de família, e hoje elas têm, então têm acesso ao consumo. E aí a gente tem a cotação do dólar, que está bem elevada, né, a taxa de câmbio está bem elevada. Nessa condição de taxa elevada, as exportações são mais rentáveis, são mais favoráveis a quem produz. Então, boa parte do que a gente produzia está sendo exportado porque compensa mais, é mais rentável vender lá fora do que no mercado interno. E aí a gente acaba tendo que importar uma parte desses itens para fazer frente ao consumo nacional. E aí tudo isso junto puxou os preços para cima. Então, tu falou um pouquinho aí sobre essa questão do mercado externo, né? Eu queria saber por que essa dinâmica do mercado externo afeta tanto a nossa economia. Porque, na verdade, como nós temos, o Brasil é forte na exportação de commodities, né, os produtos agrícolas, e a gente tem a demanda mundial que também está crescente. Quando a gente tem a cotação do dólar, como está agora, mais de R$5,30, então quem está lá fora, né, quem está no exterior, com o dólar, ele compra 5 produtos de R$1 no Brasil. Ou seja, fica muito barato para eles lá fora, fica muito competitivo. E para o exportador aqui é muito bom, né? Ele recebe em dólar, então fica muito mais interessante. Então, você pode perguntar assim, mas que paradoxo, a gente bate recorde de safra, né? A gente agora bateu o recorde da safra 2019-2020, e como é que falta para a gente aqui, ou a gente tem que importar? Mas é porque justamente, né, quem produz está preocupado, claro, em ter rentabilidade maior da sua produção, e não necessariamente abastecer o mercado nacional. Então, Eliane, a gente acompanhou nos últimos dias que o governo federal decidiu não taxar a importação do arroz na tentativa, né, de conter os preços do produto. Essa seria uma das alternativas para resolver a situação? Na verdade, por intervenção do governo, essa é uma das poucas alternativas que ele tem para fazer. Por quê? Ele não pode, né, ou ele não deve intervir no mercado, no sentido de falar com os varejistas, com os distribuidores, tabelar preços, porque numa economia de mercado como a nossa, o preço é determinado não pelo governo, e sim pela demanda e pela oferta. Então, a infalível lei da demanda e da oferta está agindo. Se a oferta é maior, perdão, se a demanda é maior do que a oferta, esses preços vão subir. A gente está vivendo uma típica inflação de demanda. As pessoas têm renda para comprar em função, sobretudo, do auxílio emergencial. Pensa que nós temos na economia hoje, entrou na economia nos últimos meses, mais 70 bilhões só de auxílio emergencial, fora o valor que o governo pagou para as suspensões de contrato. Então, nós temos quase 200 bilhões a mais na economia. E tudo isso gera consumo, né? Então, o governo não pode intervir nos preços. Agora, espera esses preços se acomodarem novamente. Entendi. Então, você vinha falando aí, você chegou a mencionar, né, que a pandemia mudou de alguma forma o hábito de consumo das famílias. E isso é o que afetou esse aumento, né, pelo que você falou aí. Na verdade, como todos nós, né, a gente vem percebendo, vivenciando essa situação tão atípica, e essa situação tão atípica da pandemia mexeu com N setores, com N situações sociais, e aí a gente está vendo esse efeito, porque nem os produtores
Os varejistas esperavam tamanha demanda, né? A gente não contava no começo do ano, com, claro, uma alta, com a situação da pandemia e tudo mais. E outro componente que eu esqueci de falar, que também prejudicou o preço do arroz em especial, é que o nível de oferta, o nível de plantio, a área de plantio do arroz nos últimos anos vem caindo, porque não estava mais tão rentável, o preço estava muito estável nos últimos anos. E aí os produtores reduziram um pouco essa área plantada. Aí eu tenho uma demanda maior, menor área plantada, maior exportação, então essa conta não fecha, né? Aí vem outro item, o óleo, que subiu muito também. Por que o óleo subiu tanto? Porque a soja pode ser também vendida para o setor do biodiesel, que agora está mais rentável do que o óleo de cozinha. Então, tudo isso vai favorecendo os produtores, mas prejudica a gente quanto consumidor. Entendi. Você falou aí do arroz e do óleo. E com relação ao feijão, que também teve um aumento, né? Na verdade, o feijão, ele já esteve mais elevado, o valor, e agora está, na verdade, esse mês, quando eu penso no, a gente fala do mês de agosto em especial, agora na cesta básica de Caruaru, o feijão apresentou uma leve redução, quando comparado com outros itens, porque o feijão vinha aumentando desde o ano passado, e aí ele meio que vai perdendo força, porque vai chegando a nova safra, né? Então, a gente espera também que a gente está na entre safra do arroz, então, com a nova safra no mercado, esses preços tendem a se acomodarem. Em algumas localidades, né, os supermercados já estão limitando a quantidade de produto no momento da compra. Eu queria saber a sua opinião, se existe a possibilidade de desabastecimento. Não, na verdade, se o governo decidisse intervir nos preços de forma direta, aí sim poderia acontecer desabastecimento. Por quê? Porque, de repente, do supermercado que comprou com um custo maior e que está lá o governo exigindo vender por tal valor, ele ia preferir tirar das prateleiras do que vender com prejuízo. Então, quando eu confesso que até me surpreendi quando fui esses dias ao supermercado e vi lá uma plaquinha limitando, porque tal comportamento só ocorreu no nosso mercado na década de 80, no governo Sarney, quando teve congelamento de preços. Então, assim, isso é uma coisa que eu não esperava mais ver na nossa economia, limitar a quantidade de venda de produtos. Eita, por essa eu não esperava, viu? Eu não sabia que estava desse jeito, mas é o que são as mudanças que vêm acontecendo devido à pandemia, né, Eliane? Sim, e na verdade, Gabriela, desde março que os preços das cestas subiram, por quê? Porque a população correu às compras em março, lembra? Estocando comida, com medo que faltasse. E não é esse risco de faltar, porque a distribuição não parou, a produção não parou. O setor de alimentos, em termos de isolamento social, não foi afetado, ele continuou funcionando. E aí as pessoas nessa busca, nessa loucura por medo de não ter, né, o alimento em casa, aí já desde o mês de março, que a cesta subiu consideravelmente e ela não recuou mais os valores. Entendi. Então, são produtos essenciais, né, na nossa mesa, são alimentos básicos. E como a gente não pode simplesmente deixar de consumir, eu queria saber se existe alguma dica que você possa dar para as famílias que têm sofrido com a alta nos preços. É uma situação bem difícil, né? Porque, como você falou, a gente está falando de supérfluo, a gente está falando de itens básicos, né? Que pesa principalmente no orçamento das famílias que recebem um salário mínimo, um pouco mais ou um pouco menos, que gastam, em média, mais de 30% da sua renda só com alimentação. Então, não tem nada novo, mas é a velha dica de pesquisa. Esse pesquisar, de comprar algumas coisas na feira, que de repente são mais baratas do que em mercados, procurar atacarejos, procurar mercadinhos, enfim, pesquisa, dentro do pouco tempo, que eu sei também, né, é uma vida tão corrida das pessoas, mas tentar pesquisar, a gente fala boicotar, mas fala boicotar é compra menos, substitui algumas coisas, acrescenta a quantidade de legumes no prato, reduz a quantidade do arroz, coloca aí mais macarrão, enfim, né? Eu não estou falando aqui por questão nutricional, claro, mas por questões financeiras de orçamento, é tentar comprar menos, né? Por quê? Porque isso vai prejudicar o consumo de outros itens, né? Por certo, as pessoas vão ter que realocar esses recursos. Verdade. E, Eliane, para a gente finalizar, eu queria saber se existe alguma previsão quanto a essa normalização, né? Ou pelo menos na baixa dos preços. Bom, a gente não espera um recuo muito considerável desses itens até o final do ano,
porque você tem a situação da entre-safra ainda, né? Então, até a nova safra chegar ao mercado, a cotação do dólar não há tendência de queda até o final do ano. Embora o governo tenha taxado, né, reduzido aí a zero essa taxação das importações, a gente tem que pensar que as importações são pagas em dólar, né? Então, se o dólar continuar alto, vai haver uma redução, mas não tão significativa no preço do arroz, por exemplo. Então, a gente não espera grandes reduções até o final do ano, ainda tem auxílio emergencial sendo pago até o final do ano, então toda essa movimentação não faz com que, não há tendência, pelo menos inicialmente, de que esses preços se acomodem até o final do ano. Entendi. Muito obrigada pela sua participação para esclarecer esse assunto tão importante, porque a gente acaba vendo o dinheiro indo mais rápido, né, acabando, mas não entende de fato o que acontece. Então, obrigada pelo esclarecimento, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço e pela disposição. O Em Pauta faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Esta quarta-feira, dia 16 de setembro, a Câmara Municipal de Caruaru comemora 171 anos de sua fundação. E nesse período, a instituição contribuiu de forma concreta e também significativa para a construção da nossa querida capital do Agreste. Para contar em detalhes a história do surgimento do Legislativo Municipal, a gente conversa agora com o professor José Urbano. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Gabriela. A minha satisfação de podermos, nesse momento, fazermos uma narrativa histórica sobre a nossa Câmara Municipal, celebrando 171 anos, agora em 2020. O processo de ocupação humana, ele toma forma a partir de 1776, quando o jovem José Rodrigues de Jesus chega aqui na região agreste e vem tomar posse da terra que era dele por direito de herança. Ele, com as suas duas irmãs, constrói um casarão e logo bem próximo, isso já no ano de 1782, especificamente no dia 5 de outubro, aí nós temos um ato que socialmente é extremamente importante para Caruaru, que é a inauguração da Capela de Nossa Senhora da Conceição, a nossa querida igrejinha aqui em Caruaru, ali na rua 15 de novembro, ali é o Marco Zero. A partir da igreja começa a feira no entorno e na frente da nossa capelinha e começa oficialmente a história grandiosa da nossa Princesa do Agreste. E no mapa político, né, da época, quais as comarcas que Caruaru pertenceu? Isso é um detalhe bem interessante e curioso também, Gabriela. Caruaru já pertenceu a Olinda, né, posteriormente a Vitória de Santo Antão. Pertencemos também, enquanto freguesia, à cidade do Bonito e também nossa querida vizinha aqui, né, São Caetano. Então, nós somos frutos dessas cidades que, ao longo do tempo histórico, contribuíram decisivamente para formatar até o momento que chegamos à nossa autonomia municipal. Interessante, né? Então eu queria saber, politicamente, o que a gente celebra nesse dia 16 de setembro em Caruaru? Aí, por demais, interessante, né? Agora, no dia 16 de setembro, nós temos, foi no ano de 1849, a instalação pelo presidente da Vila do Bonito da Câmara de Caruaru, né? Que, obviamente, era um outro formato, até porque nós vivíamos uma monarquia, e aí a Câmara de Caruaru ela recebe 8 conselheiros para um mandato de 3 anos. E é extremamente importante, do ponto de vista histórico, Gabriela, pelo fato de que se deve a esses homens, né, de terem sido os pioneiros desse processo de construção da identidade política e da autonomia política da nossa cidade. Legal. Professor, fiquei curiosa aqui. Eu queria saber quando aconteceu a primeira sessão na Câmara. Nós temos 3 semanas após, né, a instalação, no caso, no dia 8 de outubro de 1849, aí nós tivemos, sim, né, a primeira sessão, né, oficialmente estabelecida com ata, com todo o processo regimental à época. E aí eu sempre gosto de fazer umas viagens assim, voltando para o tempo, eu fico imaginando, Gabriela, né, aquela minúscula comunidade com os seus 8 conselheiros, né, não tinha, obviamente, energia elétrica, não tinha nada disso, mas tinha naqueles homens um compromisso de entender que Caruaru já era uma célula aqui no Agreste, e eu fico imaginando, será que eles, porventura, né, entenderiam que
em menos de 2 séculos, nós chegaríamos ao gigantismo de Caruaru ser protagonista na economia, no agreste, né, e no interior do estado, sermos a cidade que tem esse destaque atual, né, que começou de uma forma tão simples, mas promissora para o futuro grandioso para toda a sociedade. É verdade, a gente fica se imaginando, né? Eu vejo fotos Pois é. de antigamente e realmente Caruaru explodiu. Não sei, você E pode pelo falar melhor do detalhe que eu, também, né? Gabriela, que com todo respeito e carinho, as cidades que nos antecederam, como por exemplo, né, Bezerros, Bonito, que se anteciparam antes de Caruaru, mas não tiveram o mesmo ritmo de desenvolvimento, né, como tem Caruaru enquanto capital do Agreste. Do ponto de vista geopolítico, em torno de 32 cidades, elas estão na órbita de Caruaru, né, do ponto de vista econômico, educacional, até político também. Então, Caruaru tem esse diferencial e nascemos pequenina, mas com um futuro grandioso, que é a realidade do nosso presente. Verdade. Professor, me conta, e de que forma a Câmara contribuiu para a elevação de vila para a cidade? A partir do momento que nós tivemos a Câmara constituída, nós tivemos também esses 8 conselheiros. E nós entendemos que, mesmo naquele momento, sendo uma monarquia, né, o país era uma monarquia, Gabriela, mas nós sabemos da importância de todo o processo político, da representação de homens que conheciam o dia a dia, né, de Caruaru, ainda pequenina, mas também sabiam das nossas necessidades. E essa postura política, ela começou exatamente por esses 8 conselheiros, homens que estavam em permanente contato com os coronéis, né? Aquelas pessoas que vinham das outras cidades para cá, né? Os tropeiros que traziam mercadorias para comprar, para compra e venda. Então, a identidade da nossa feira, sobre o olhar desses homens, né, foi extremamente importante. E imagine, por exemplo, para a pessoa ir daqui a Recife, era geralmente 2 dias, né, no lombo de um cavalo, né? E Recife, como a capital do estado, que concentra até hoje exatamente todo o poder de mando nas mãos do governador. Então, esses homens se dispuseram, deixaram de lado muitas vezes seus interesses pessoais e se dedicaram à melhoria da nossa sociedade nos mais diversos aspectos. Então, por isso, a nossa justa homenagem a esses homens que foram os pioneiros em construir essa identidade tão bonita do que hoje a gente celebra como capital do Agreste, como princesa do Agreste. Compreendo. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi o processo, né, de elevação de Caruaru à cidade. Assim, é bem interessante. Nós temos uma data, né, o ano de 1848, a fazenda recebe o status de vila, né? Inicialmente, nós nos tornamos uma vila. Tem um personagem que ele é grandioso também na história de Caruaru, mas, infelizmente, pouco lembrado. Eu sempre gosto de destacar, que é o deputado Francisco de Paula Batista. Ele não era caruaruense, ele era natural de Recife, mas, desde os primeiros momentos da sua atividade política, ele lançou esse olhar, né, cuidadoso e promissor sobre Caruaru. E foi dele a autoria da lei que estabelece exatamente no dia 18 de maio de 1857, nós evoluirmos, demos um passo, né? E foi rápido, Gabriela, já que 9 anos depois da comunidade ser reconhecida como vila, ela foi elevada ao status de cidade. Agora, uma curiosidade, era uma cidade sem prefeito, ainda era império, e na monarquia nós não recebemos automaticamente a autonomia para elegermos o nosso prefeito. Então, aí já é possível você entender, e os nossos internautas e telespectadores, a importância das atribuições dos vereadores, no caso dos conselheiros, esses 8 homens, que agora já tinham uma cidade, então tinha um status, tinha uma responsabilidade maior para administrar. Caruaru tem esse detalhe histórico muito interessante, que o nosso prefeito, o nosso primeiro prefeito, ele só é eleito e toma posse em 1893, quando o Brasil já não era mais uma monarquia, era uma república. Então, esse meio século inicial da nossa política foi essencialmente conduzido pelos nossos conselheiros a partir da nossa Câmara Municipal. Olha, essa eu não sabia, viu? Pois Então, é, tá vendo? verdade. Professor, como se dava a dinâmica, né, de funcionamento do legislativo naquele momento? Tipo assim, os representantes eram eleitos e quanto tempo durava cada mandato?
O mandato era relativamente curto, se nós compararmos com a atual legislatura. Era um mandato de 3 anos, e eu fico imaginando, Gabi, eu que sou servidor público há 32 anos, hoje é bem mais fácil, né, a administração pública chegar até a sociedade nas mais diversas áreas, pelo conjunto de estrutura que nós temos de rodovias, de aeroportos, né, a velocidade da comunicação agora na era digital, mas como eu disse agora há pouco, né, imagine que para um desses conselheiros levar algum requerimento, alguma decisão, algum pleito decidido aqui na nossa Câmara, era 2 dias montado no lombo de um cavalo para chegar em Recife. Então, para ir e voltar na capital, eu posso gastar uma semana, né, só pelas estradas, correndo os riscos que eram naturais daquele percurso. Mas aí isso não foi um empecilho que impediu de forma nenhuma que esses homens comprometidos que eram, né, com o desenvolvimento da cidade, isso nada impediu que eles tivessem essa identidade e a importância, sempre gosto de frisar, Gabriela, das articulações, né? Tanto é que aí entra como um papel de grande destaque para a sociedade de Caruaru, justamente o deputado que foi o homem autor da lei que nos elevou ao status de cidade. Então, mostra que, desde os nossos primórdios, Caruaru tem essa articulação entre os interesses do município, a partir dos seus representantes, a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, né, alinhados em dar as melhores condições para o nosso desenvolvimento. Professor, então a gente vem falando aqui, né, sobre esse desenvolvimento, do nascimento da Câmara Municipal, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais com relação a esse histórico, né? São 171 anos, é muito tempo, então eu queria que o senhor, sei lá, fizesse uma comparação de hoje em dia, né, com antigamente, como é que se deu esse processo. A coisa mais interessante, né? Caruaru tem uma identidade política respeitada não só em Pernambuco, mas também no Brasil como um todo, né? Nós temos, por exemplo, nomes de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade como vereador, mas que não se limitaram à atividade política aqui em Caruaru, pela credibilidade da Câmara, dos trabalhos, né, do grupo como um todo. Essas pessoas foram alçadas através do voto democrático para outros mandatos, né? Se você me permite, nós temos, por exemplo, já de saudosa memória, né, o vereador José Liberato, que foi deputado estadual por vários mandatos. Temos o filho dele, né, doutor Roberto Liberato, que começou também como vereador e foi deputado estadual, e outros grandes nomes que ainda hoje, né, estão na política, seja a nível nacional, seja a nível estadual, e essas pessoas nascem, são frutos, né, da representatividade política da nossa Câmara Municipal. Então, mostra que é uma Câmara que está sintonizada, né, não de hoje apenas, mas de 171 anos, sempre esteve sintonizada com os interesses, né? É a partir do pleito municipal que Caruaru, por exemplo, é entrecortada pelas duas BRs mais importantes, rodovias federais, né, que cortam Caruaru, que é favorecida pela sua posição geográfica. Então, Caruaru, que hoje tem o status do maior polo médico do interior do estado, nós somos o maior polo de informática, nós somos o maior polo estudantil do interior de Pernambuco, e entre outros conceitos muito positivos, e isso se deve graças a esse trabalho que eu gosto muito de frisar. Não é apenas da legislatura atual, mas, obviamente, se a gente abrir no panorama, o painel da história, né, o conjunto, é a soma do trabalho de todos esses que nos antecederam e que nos permitiram chegar a esse momento numa posição de destaque na economia, não só de Pernambuco, mas do Nordeste, e Caruaru classificado como uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Verdade. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e pela viagem que a gente fez no tempo em tão poucos minutos, né? O senhor consegue trazer a gente fazer essa viagem. Muito obrigada, as portas estão sempre abertas aqui na TV Câmara. Eu é que agradeço o convite da TV Câmara, né, parabenizo a equipe, né, por ter colocado este ano no ar o sinal da TV, que a gente sintoniza não só em casa, em Caruaru, mas pela internet também em qualquer lugar do mundo, e é um canal extremamente valioso, porque é uma via de mão dupla, né? Não só nós sabemos o dia a dia do que ocorre na nossa Câmara, nas sessões de plenário, como também é um canal que a população tem o acesso
né, para fazer uma queixa, para fazer uma propositura, a crítica ou o elogio, desde que, obviamente, dentro de um equilíbrio ético e saudável. Então, parabéns a você, Gabriela, a toda a sua equipe, né, dessa gente querida que não aparece no vídeo, mas são de fundamental importância para que nós possamos ter essa comunicação com toda a sociedade. E parabéns à nossa Princesa do Agreste, parabéns à nossa Câmara Municipal pelos 171 anos de vitória, de lutas, de conquistas e do desenvolvimento em prol da nossa Princesa do Agreste. Muito obrigado pela atenção. E a pauta de hoje vai chegando ao fim, mas a gente se encontra sexta-feira no mesmo horário aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. E lembrando que você que nos acompanha aqui no Poder Legislativo pode nos ajudar a construir a programação através das redes sociais. No Facebook e no Instagram somos TV Câmara Caruaru. No YouTube você pode ver e rever os nossos programas também, TV Câmara Caruaru. Um abraço e até a próxima.